Fala galera, uma boa tarde pra você, tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Hora do Esporte. É um prazer enorme estar aqui levando muita informação para aquecer os corações de quem está nos assistindo. Esse é o Paulito apaixonado, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte, só crescendo o Lorenzo, hein? Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando da derrota do São José ontem fora de casa para o Comercial de Ribeirão Preto, no jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista. O jogo foi muito fraco de ambos os lados e a Águia saiu derrotada do estádio Palma Travassos. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus, de volta! A primeira chance do jogo só saiu aos 20 do primeiro tempo e foi para o Comercial. Alex Silvério encheu o pé para dentro da área. Felipe Mian dominou. A bola subiu e ele tocou de cabeça, passando por cima do gol de Gabriel Afonso, que só olhou. Repare nesse lance. Aos 37, Flávio Henrique do São José perdeu na ponta esquerda e puxou pelo pescoço o Wellington Petuba e acabou recebendo o cartão amarelo. Aí, 2 minutos depois, o mesmo Flávio Henrique subiu para brigar de cabeça com o braço aberto e o árbitro Salim Fendi Chaves deu falta, segundo amarelo mais o vermelho para o Flávio Henrique, que foi expulso e deixou o São José com um homem a menos ainda no primeiro tempo, para muita reclamação dos jogadores da Águia. O Comercial, que não tem nada a ver com isso, foi pro último lance de perigo no primeiro tempo. Escanteio da direita, Marcelinho, que não é aquele, veio pra cobrança e mandou no segundo pau para Frank tocar por cima do gol de Gabriel Afonso sem perigo. E o primeiro tempo fraco terminou em 0 Comercial, 0 também pro São José. Na segunda etapa, quem começou em cima foi o Comercial. Matheus Prado, pelo meio, achou Marcelinho, que invadiu a área e bateu cruzado para a defesa de Gabriel Afonso. 1 minuto depois, mais Comercial no ataque, de novo com Marcelinho. Ele recebeu no bico da grande área, ajeitou para a perna esquerda e bateu em curva e a bola saiu por cima do gol de Gabriel Afonso. Aos 20, o bafo chegou de novo. Depois da bola afastada, Matheus Prado recebeu fora da área, dominou, ajeitou e mandou a bomba. À esquerda de Gabriel Afonso, passando com perigo na meta do São José. Aos 23, lateral para o Comercial, batido dentro da área do São José. A bola subiu e na sobra, Christopher pegou na risca da grande área. A bola passou por todo mundo e entrou. Aberto o placar no Palma Travassos em Ribeirão Preto. E é para o Comercial. Christopher foi para a rede de Gabriel Afonso, que se esticou, mas ela passou. Christopher, Comercial 1, São José 0. Aos 38, mais Comercial, falta na direita, Frank veio para a batida de longe e Gabriel Afonso fez uma defesaça para o São José. Bela batida do Frank, bela defesa do Gabriel Afonso. E o jogo terminou mesmo assim. Final no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto, Comercial 1, São José 0. Paulito, você reparou uma coisa? O São José não deu um chute a gol. Um chute a gol o São José deu na partida. Não tem como ganhar, né? Sem dúvidas, Vieira, uma atuação desastrosa do São José. Já vinha caindo muito de rendimento, né? A equipe não conseguia apresentar boas soluções e também ter bom desempenho dentro de campo. E nesse jogo, acho que foi a pior partida do São José dentro dessa competição. O Marelli, ele alterou muito a equipe, entrou com 3 zagueiros, deixou peças importantes no banco de reservas, como, por exemplo, o Jefferson ali, que é talvez o melhor marcador da equipe, que tem entrosamento com o pessoal, dá dinamismo. O Rony, que é o artilheiro da equipe, estava no banco também. Depois, no segundo tempo, ele tentou
mesmo com a menos, né, encontrar algumas soluções, algumas alternativas ali. Colocou o Cristiano, que é uma válvula de escape, tem um pouco mais de consistência técnica, habilidade do que o Luciano Oliveira para poder criar soluções em campo. Mesmo assim, não foi o suficiente. A equipe precisa melhorar e muito se quiser reverter esse resultado aqui no Martins Pereira. Pois é, e o Félix, como é que é o primeiro nome dele? O Danilo Fidelis. Danilo Fidelis, Félix. Danilo Fidelis também foi uma ausência. A gente ficou sabendo na hora do jogo que ele nem tinha viajado para Ribeirão Preto, foi uma ausência sentida. Ele que é um homem das bolas paradas, é um bom marcador, tem um bom passe, vinha jogando ali no esquema de 3 zagueiros. Aliás, assim, a gente não acompanha treino, então a gente só fala com base naquilo que a gente vê nos jogos. Pelo menos naquilo que a gente viu. O São José jogando no esquema 4-3-3, né, que jogava com 3 atacantes. São José tem ainda o melhor ataque da competição, produzia mais, né, chances de gol. Depois que passou a jogar com 3 zagueiros, inclusive com o Fidelis meio que improvisado ali pelo lado direito, o time deu uma caída. Entendo que a culpa nem é do Fidelis, obviamente. Eu acho que é mais culpa do esquema pelas características que a gente tem. Mas, repito, como a gente não acompanha treino, a gente não sabe como é que é o dia a dia, só fala com base naquilo que a gente vê durante o jogo. Enfim, o São José vem caindo de produção aí nessa reta final, jogou muito mal, mas é bem da verdade, esse Comercial é um time bastante limitado, eles têm dificuldades lá, e a gente fala isso com todo respeito ao Comercial, não é demérito não, a gente sabe das dificuldades financeiras por lá, é um time que caiu para a Série A4 e caiu da Série A2 para a Série A3 e na sequência já caiu para a Série A4, ou seja, para montar esse time foi um sufoco e agora o São José, entre aspas, tem a obrigação de vencer em casa e está, entre aspas, tranquilo, né? Uma vitória por 2 gols de diferença consegue avançar para a próxima fase, lembrando que se o jogo terminar com a vitória do São José por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, a decisão vai para os pênaltis, o Comercial joga pelo empate. Ainda lá em Ribeirão Preto, o técnico Marcelo Marelli, ele falou ao final da partida sobre essa derrota da Águia. Vamos ouvi-lo. Jogo difícil, o jogo vinha equilibrado, a gente não vinha mal no jogo. Infelizmente a expulsão prejudicou totalmente a nossa estratégia, naquilo que a gente pensava sobre o jogo. Os atletas foram guerreiros, correram bastante. Infelizmente, no lance de rebote, a gente acabou tomando gol. Eu tenho certeza que em casa, com a força da nossa torcida, a gente tem tudo para reverter esse jogo. Não vai ser fácil, mas a gente tem tudo para reverter esse jogo lá. O pessoal deve estar estranhando aí esse fundo aí lá no estádio Palma Travassos, exatamente do lado lá, para quem já foi ao Palma Travassos, né, tem a saída dos vestiários, onde os clubes chegam, né, e entram, tem um portãozão ali do lado, e é esse ambiente mesmo, parece um cativeiro mesmo, parece ali, mas não é, a parte de fora o Celso Gomes gravou com ele, se gravasse dentro do vestiário ia ser uma barulheira danada, então preferiu gravar por ali o Palma Travassos, que pelo menos da última vez que estive lá, estava bastante abandonado. Paulito, sábado que vem, 4 da tarde, estádio Martins Pereira, vencer ou vencer, o São José senão vai parar na Copa Paulista. Vieira, vai ser um jogão. O São José ele precisa buscar o ataque, ter soluções ofensivas para reverter essa situação. Tem potencial, tem capacidade para isso, vamos torcer. Vamos torcer, vamos acompanhar essa semana do São José. Se tiver treino aberto, claro, estaremos por lá para a gente acompanhar este São José que se prepara. Próximo sábado, estádio Martins Pereira, 4 da tarde, o jogo da volta, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando do time Sub-17 do São José, no sábado, os garotos da Águia entraram em campo pela 3ª rodada da 3ª fase do Campeonato Paulista da categoria para encarar o Juventus da Moca e foram derrotados por 2-1. Os gols do Juventus foram marcados por Matheus e Juan. O gol do São José foi anotado por Gustavo Lino. Com a derrota, os garotos da Águia caem da liderança para o 3º lugar no grupo 33. O São José Sub-17 volta a campo no próximo domingo, 10 da manhã, contra o próprio Juventus no estádio Martins Pereira. Paulito. Vieira, esse grupo está muito equilibrado, né? Eu acho que em nível técnico todas as equipes têm potencial para avançar. Tanto o São José era líder, perdeu, caiu para 3º. Agora aqui no Martins Pereira precisa obrigatoriamente buscar esses pontos que foram perdidos fora de casa para poder se recuperar na competição. Como você bem falou, o grupo está bem nivelado, perder lá faz parte, é normal. Esse campo aí, o Roberto Ugolini, faz parte ali do complexo ali do Juventus, né? Fica pertinho ali da rua Javari. Agora tentar fazer valer o mando de campo e o São José conquistar uma boa vitória contra os meninos do Juventus para novamente figurar ali pelo menos entre os 2 primeiros para avançar a próxima fase do Sub-17. Campanha muito boa dos garotos
Guerreiros da Águia do Vale, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, vamos falar tudo sobre a vitória do São José em cima de Franca no Campeonato Paulista na fase de realinhamento. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de basquete. No sábado, o São José encarou o atual campeão paulista, o Franca, na abertura da fase de realinhamento do campeonato estadual. E olha, foi um baita jogo do São José. O Paulito esteve por lá e conta a história da partida. As imagens são do Luiz Big. Solta, Matheus! Precisando se reabilitar na competição após 3 derrotas seguidas, o São José Basquetebol tinha um aliado importante, a volta para o ginásio Lineu de Moura. Mas a parada era dura. Pela frente, a forte equipe de Franca, tricampeã do NBB e atual campeã paulista. Dentro de quadra, as duas equipes estavam desfalcadas. O São José sem o pivô Mike e Franca sem o armador Georginho e o ala pivô Lucas Dias. Na hora que a bola subiu, o time visitante começou melhor e abriu o placar com o Mineiro. O ataque joseense sentia dificuldade e a bola simplesmente não caía. Mas depois de mais de 3 minutos em branco, ela finalmente entrou no arremesso de fora, com estilo de Guilessa. E aí, meu amigo, a porteira abriu. Em menos de 1 minuto, veio uma sequência incrível. Primeiro com Malcolm Miller, depois com Léo Craveiro, para virar para o São José, 9-8. A confiança voltou e com ela, mais bolas de 3. Adiel acertou na sequência um gatilhaço. E na sequência, da cabeça do garrafão, mais uma. 5ª bola de 3 nas 5 primeiras cestas joseense. 15-8. Franca ainda tentou reagir e chegou a empatar a partida. Mas no fim, Adiel, em grande jogada individual, colocou a Águia novamente na frente. Fim do primeiro quarto. 19-17 para os donos da casa. O segundo período começou com São José se impondo e ditando o ritmo da partida, o que fez o técnico Elinho parar o jogo. A pausa funcionou e Franca conseguiu se aproximar do placar, nesse tapinha de Felício, para deixar o jogo em 28-27 e dessa vez forçando o Regis a também pedir tempo técnico. O papo funcionou e os donos da casa voltaram melhor, com Malcolm Miller e depois Lessa ampliando para 7 a vantagem do São José. E que lance foi esse? A bola bateu no aro e o gigante Anderson Rodrigues veio de trás para uma enterrada espetacular, 41-31 para o São José. E para fechar o primeiro tempo com chave de ouro, faltando segundos para zerar o cronômetro, Adiel arriscou de muito longe. A bola bateu no aro e caiu, pontaço. E diferente dos últimos jogos, o São José fechou o período em 31-17 e foi para o intervalo com 16 de vantagem, 50-34. Na volta do vestiário, o ritmo joseense continuou forte. Franca até tentou uma reação, mas o São José não deixou. Quando o adversário ameaçava encostar, Cauê Verzola acertou do perímetro e freou o time francano. E o terceiro quarto terminou com São José mantendo 15 pontos à frente no placar, 66-51. No último período, Adiel deu show e o São José administrou o resultado. O tempo passou, Franca não tinha forças para reagir e o placar final não poderia ser outro. São José 84, Franca 69. A gente até esboçou uma reação em certos momentos, mas a gente
sabia que ia ser difícil, a gente ia ter que jogar talvez o triplo do que a gente estava jogando para a gente tentar chegar perto. Não apenas a vitória, a forma como a gente entrou e como a gente se impôs é o que pode se esperar de São José, principalmente jogando em casa, jogando no Linneu. Acho que a gente só tem a ganhar com isso e a gente manter esse nível de intensidade, de defesa, e isso vai fazer com que a gente jogue melhor e o aproveitamento melhor igual foi hoje. Em grande estilo, com atuação consistente do começo ao fim, o São José Basquetebol se reabilitou na competição e começa a fase de realinhamento com vitória. Importante para recuperar a confiança do grupo. Qualquer vitória dá moral, é importantíssimo, é lógico que Franca é sempre Franca, né? O time foi muito bem como um todo, então a equipe está toda de parabéns. Paulito, como é que explica, né? Na última rodada da fase de classificação, São José foi até Franca enfrentar Franca lá no ginásio Pedrocão, exatamente as duas equipes. Franca com os mesmos desfalques, né? Do Jorginho, do Lucas Dias, além do Zu, que é um jogador que está com virose e não está jogando, e o São José sem o Mike. Lá o jogo foi parelho, o São José começou mal, mas depois encostou, chegou a empatar a partida, mas acabou perdendo, acho que por 6 ou 7 pontos de diferença, ou 8, enfim, algo do tipo. Né? E agora as duas equipes se encontram, obviamente aqui em São José dos Campos, e o São José tem uma vitória elástica, né? Você vê como é que o basquete é dinâmico. Com certeza, Vieira, o São José ele foi muito consistente, né, do começo ao fim. Quando começou o jogo ali, parecia que a bola não ia entrar, demorou muito para poder sair os primeiros pontos, mas depois o time encaixou a bola de 3 e isso fez a diferença. Só valia a bola de 3, Só né? valia a bola de 3, 5 em seguidas lá. Isso foi dando confiança para alguns jogadores e o time foi crescendo de produtividade. Eu acho que um outro ponto bacana também do jogo do São José foi a defesa, né? O São José pegou mais os rebotes, teve um primeiro tempo muito bom, tanto que no segundo quarto ganhou com ampla vantagem e isso fez diferença porque foi Franca que precisou correr atrás do placar, né? Isso desgasta muito o adversário também. Uma excelente atuação do São José. Com certeza. Matheus, coloca pra gente aqui a tabelinha dessa fase de realinhamento, só para ressaltar para você, a fase de realinhamento, a classificação ela é puxada só em relação aos confrontos da primeira fase contra os mesmos times que estão dentro desse grupo. Então, é por isso que a gente tem um número menor aqui de pontuação, pontos pró, pontos contra e tudo mais. Então, está puxando só os confrontos do São José contra Franca, Mogi, Bauru e o Corinthians na primeira fase. E agora na fase de realinhamento, os confrontos são com mando invertido. Por isso que Franca ainda segue na liderança, né, dentro desse grupo com 5 jogos, mesmo perdendo para o São José nessa fase de realinhamento, porque o Franca foi a melhor equipe na primeira fase, então ele puxa também essa pontuação da primeira fase. Mogi em segundo, terceiro o Bauru, quarto é o São José, quinto é o Corinthians, que não jogou ainda na fase de realinhamento, vai jogar justamente amanhã contra o São José, jogo marcado para as 20 horas no ginásio Vlamir Marques. O São José perdeu para Franca na fase de classificação, venceu o Franca e agora vai enfrentar o Corinthians, que também perdeu na fase de classificação, só que jogando aqui na Farmaconde Arena, quem sabe o São José consegue dar o troco no time corintiano, tá certo? Paulito, mudando de assunto, mas permanecendo ainda no assunto basquete, o São José Basquetebol Feminino venceu o time de Catanduva pelo placar expressivo de 84-45 no último sábado no ginásio do Teatrão. Destaque para Marília do São José com 14 pontos e 6 rebotes. A cestinha da partida foi do time de Catanduva. Foi a Andriele que anotou 18 pontos e 8 rebotes, além de uma assistência. O São José chega à sua terceira vitória em 4 jogos e assume a liderança do estadual com um jogo a mais que o vice-líder Ourinhos. Já o Catanduva segue sem vencer na competição e acumula 4 derrotas em 4 jogos e neste momento aparece na 6ª posição. Próxima partida do São José será na quarta-feira às 19 horas, quando o time vai até Campinas enfrentar as donas da casa pela 5ª rodada deste Campeonato Paulista lá no ginásio Tênis Clube Campinas. Paulito. Catanduva realmente era uma equipe mais fraca e o São José, como favorita, fez valer a vantagem, né? Então jogou muito bem,
foi uma atuação extremamente consistente das meninas e recupera novamente, né, o caminho das vitórias e a liderança também da competição. Bela vitória do São José, aquilo. São José, enfrentando uma equipe mais fraca, foi lá e fez valer o mando de quadra e também o seu poder ofensivo, defensivo. Então, a técnica e taticamente foi superior à equipe de Catanduva, que realmente não vem bem na competição. Próximo jogo do São José, portanto, fora de casa contra o Campinas na próxima quarta-feira, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos com muita informação para você aqui no Hora do Esporte. Não sai daí, já já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, agora falando de vôlei. O São José foi até o ginásio Paulo Scaff, lá em Bauru, na última sexta-feira, para enfrentar o SESI Bauru, fora de casa pela abertura do Campeonato Paulista 2025. Abertura para o São José, né? E olha que o São José começou bem a partida e venceu o primeiro set pelo placar de 25-22, mas acabou sofrendo a virada para 3-1, com parciais de 25-21, 25-17 e 25-20. São José, né, Paulito, começou bem a partida, explorando ali o bloqueio também funcionou, a defesa do São José funcionou, mas depois a equipe do SESI Bauru mostrou seu poderio e acabou virando a partida 3-1. Vieira, dentre vários aspectos que a gente pode ressaltar desse jogo, acho que vale citar que, além do SESI Bauru, né, ser uma equipe muito qualificada, com mais investimento, com mais alternativas também, tanto técnicas quanto táticas, eles já estão na terceira partida dentro do campeonato, né? Então já vem com ritmo, né, de jogo, estão mais entrosados, já reajustaram, né, alguns erros que tiveram. Já o São José foi o primeiro teste, então sem dúvida nenhuma o Flavinho vai observar mais o elenco, ele tentou rodar bastante a equipe, encontrar alternativas e soluções, mas o fato de ter conseguido ganhar o primeiro set já foi uma coisa positiva, demonstra que a equipe pode ser competitiva. E você vê ali as parciais, né? O primeiro que o São José venceu, 25-22, o segundo 25-21, o terceiro 25-17, aí é um pouquinho mais complicado, e o último 25-20, ou seja, foi pau a pau o jogo, né? Não foi aquelas discrepâncias que a gente viu, inclusive, na Superliga, né? Então mostra que o time foi realmente competitivo, como você disse, inclusive tirou um set da equipe do SESI, mostra que esse São José pode dar frutos lá na frente nesse Campeonato Paulista. Provavelmente, acho que diferente do ano passado, deve se classificar para os playoffs, pelo menos um dos playoffs deve ter o São José participando esse ano, Paulito. Com certeza, a expectativa é que o time possa evoluir ainda mais, né? Fica a nossa torcida. Próximo jogo do vôlei São José, estreia em casa contra o Suzano, quinta-feira, 7h30 da noite, na Farmaconde Arena. Você que gosta de vôlei não pode perder. Bom jogo para você acompanhar. Vôlei São José e Suzano, repito, quinta-feira, 7h30 da noite, na Farmaconde Arena, tá certo? Paulito, mudando de assunto, no sábado, o time de futebol do Atleta Cidadão, que é representado pelo Joseense, entrou em campo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-20 Série B contra o time do Porto Futebol da cidade de Porto Ferreira e foi derrotado de virada pelo placar de 2-1. O Joseense abriu o placar com o Thiago aos 11 minutos do primeiro tempo, mas na segunda etapa o Porto virou com 2 gols em 2 minutos de Cauê e Rian. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, 15 horas, no campo do João do Pulo. Lembrando que o empate favorece ao time do Porto, uma vitória por 1 gol de diferença. 1-0, 2-1, 3-2 leva a decisão para os pênaltis. Vitória do Joseense por 2 ou mais gols de diferença. Joseense avança para a grande final e já está garantido na Série A do Campeonato Paulista Sub-20 do ano que vem. Vieira, infelizmente um cochilo que pode custar caro, né? Tomar 2 gols em 1 minuto é porque teve desatenção. Agora o São José tem time para poder conseguir reverter a situação aqui. Perdeu o jogo que poderia ser derrotado, então fica a nossa torcida para reverter também. Portanto, jogo de volta, próxima sexta-feira, 15 horas, no campo do João do Pulo. O Joseense aí precisando da vitória, pelo menos de 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. 2 ou mais gols, o Joseense avança para a final. E lembrando, só os finalistas garantem acesso à primeira divisão do futebol sub-20, que é um campeonato, é uma porta de entrada para os times profissionais aí, independente de onde vão jogar, né? Que nem os meninos aí do
atleta cidadão, né, não, teoricamente, não tem categoria para jogar pelo atleta cidadão. Se for para o profissional, ou vai para o Tigre do Vale mesmo, ou para uma outra equipe. Portanto, é bom fazer uma bela apresentação e quem sabe os garotos conquistam, melhor dizendo, esta vaga para a grande final, tá certo? Paulito, mudando de assunto para a gente até fechar o nosso Hora de hoje, falando de rugby, o São José recebeu no CT Ange Guimerá o Jacareí, no grande clássico da quinta e penúltima rodada do hexagonal final do Campeonato Brasileiro de 15, que é o Super 12. E olha, não deu para o São José, que foi derrotado pelos Jacarés por 37-13. Com 5 tries e um ainda de quebra, né? E assegurou 5-1, né, de tries, né? E assegurou a vaga na grande final da competição. Já o São José está eliminado e apenas cumpre tabela na última rodada contra o Charrua do Rio Grande do Sul. Jacareí aguarda o adversário na grande final, que será conhecido na última rodada e ficará entre o Farrapos e também o time da Poli, meu caro Paulo Ricardo. Gostei do sotaque gaúcho. Gostou? Charrua? Churrasco, bom chimarrão. Que beleza. Maravilha. Bom, atualmente o time de Jacareí tem muito mais alternativas, né, recursos técnicos do que o São José. Tem uma equipe mais qualificada. Uma pena que o time foi eliminado, não conseguiu vencer o jogo, mas fica de aprendizado aí. A gente torce que na próxima temporada eles voltem a competir novamente, né? O Jacareí que aprendeu muito bem, né? Teve muitos jogadores que saíram de São José e foram jogar no Jacareí. Hoje confesso, não sei como é que está essa proporção, mas um tempo atrás tinha muito jogador de São José que foi para o Jacareí. Eles foram, né, treinando afinco todo dia e hoje o Jacareí vem conquistando bons resultados em cima de São José dos Campos, mas são todos amigos, tem a rivalidade, óbvio, dentro de campo, mas é tudo amigo ali, o time do São José com o time de Jacareí. Hoje, como você bem falou, o Jacareí está num patamar um pouquinho acima em relação ao São José, mas bela campanha do Jacareí, que já está na final e agora aguarda o seu adversário. O São José fez uma boa campanha e acabou perdendo, faz parte para o time de Jacareí, mesmo jogando em casa. Tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu. Tá na hora, né? Começamos a semana bem com muita informação aqui no Hora do Esporte. Paulito, grande abraço para você, sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte. Te espero na quarta-feira para a gente falar muito mais dos esportes aqui da nossa cidade. Prazer e a honra foi toda minha, Vieira, e com certeza, quarta-feira estamos de volta. Muito bem, Luizão, sempre um prazer tê-lo aqui também, hein? Nosso soquinho maroto, valeu, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Fique com Deus, grande abraço, até quarta-feira. Continue com a TV Câmara. A gente volta quarta-feira, eu, Paulito, Luizão e grande equipe. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.